Que domingo tivemos, hein? No Campeonato Brasileiro. Um breve resumo da rodada a gente vai fazer agora aqui no canal. Vamos falar dos incidentes em Porto Alegre, da vitória incrível do Corinthians, do Grêmio que num cenário de pressão não correspondeu, do Botafogo levando empate no último minuto de novo, do São Paulo que não consegue ganhar como visitante, do Santos que vai ter que arrancar ponto por ponto essa permanência na Série A, um pouquinho do que eu pude acompanhar de alguns dos jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro, do domingo do Campeonato Brasileiro. Já deixou aquele like aí pra gente? Vamos lá para começar a semana? Dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a 140 mil inscritos. Um bom almoço para todo mundo nessa segunda-feira, numa boa, né? Já vai aí curtindo o canal. Que calorão, hein? Pelo amor de Deus, mas que calorão, cara. Vamos lá. Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Guarani e Criciúma. É a última chance do Bugre, em casa, de ainda brigar por esse acesso e é um confronto direto contra o Criciúma. Você vai olhar a classificação, Criciúma é o terceiro colocado com 60 pontos. Faltam 3 rodadas. Criciúma hoje subiria. E o Guarani com 56 é o nono, mas o último time do G4 tem 60 também. Assim como o Criciúma, que é o Juventude. Então, vale muito esse jogo amanhã. Meu palpite... Vitória do Bugre, amanhã, palpite que eu já larguei do site do Aposta Ganha. Você entra lá no site, tem as cotações da rodada da Série B, da data FIFA, tem eliminatórias já no meio da semana, então você tem tudo lá. Clica no link que eu deixo no primeiro comentário para fazer sua fezinha no Aposta Ganha, com responsabilidade. Vamos começar com Grêmio e Corinthians. E do que eu pude ver do jogo, tivemos mais uma vez a defesa do Grêmio sucumbindo, né? Uma das defesas mais decepcionantes do campeonato, e decepção acho que é a palavra que resume o sentimento do gremista, porque era de fato uma chance de assumir a liderança. Pela primeira vez ali, junto com o Palmeiras, depois de um 4-3 no Rio, histórico, uma atuação do Soares memorável, inesquecível, e o Grêmio perde essa oportunidade e tem uma defesa com 50 gols sofridos. Então você pega aqui a galera de cima... do 13º para cima, a pior defesa é a do Grêmio. Para você ter uma ideia, os principais competidores para título, imaginando que na matemática o Grêmio pode ainda ser campeão, o Palmeiras tomou 30 gols no campeonato, o Botafogo tomou os mesmos 30 gols no campeonato, o Red Bull Bragantino tomou 29, o Galo tomou apenas 27, o Flamengo tomou um número elevado, 37, mas ainda assim consideravelmente abaixo dos 50 que o Grêmio levou. 50 gols sofridos no campeonato. O desempenho defensivo meio que minou a trajetória do Grêmio dentro da competição. Apesar disso, o time é terceiro colocado, tem 59 pontos e ainda pode ser campeão. Mas ontem, de novo, dentro de casa, com um jogador a mais, depois da expulsão do Bruno Mendes, o Grêmio viu a sua defesa ser vazada e não conseguiu encontrar repertório para furar a formação do Mano Menezes, uma formação ontem com 3 zagueiros. Dentro da situação de drama, de desespero que o Corinthians vive, o Mano Menezes entendeu, tá bom, vamos dar uma trancada. Fagner e Bidu nas laterais, não tinha centroavante, ele barrou o Yuri Alberto, jogou o Wesley, tomou uma pressão gigante, principalmente depois do um jogador a menos, da expulsão do Bruno Mendes. Eu vou falar sobre a arbitragem daqui a pouquinho, tá? Vou falar já. E aí tem um gol de bola parada. Ótima partida do Lucas Veríssimo, dicas de passagem, e o Romero faz o gol dele. São 2 jogos seguidos do Romero marcando, acredite, se quiser. E aí, cara, fecha todo mundo, tinha hora que tinha até linha de 6, o Grêmio pressionando, o Corinthians sem a bola e foi resistindo, e no final foi lá e saiu com a vitória, saiu com 3 pontos fundamentais para a briga contra o rebaixamento. Poxa, mas olha, o Corinthians tem uma folha mensal de mais de 20 milhões de reais. É muito pouco o Corinthians se propor a isso, o Corinthians fazer um campeonato como esse. É muito pouco, concordo, sem dúvida alguma. Mas é o que essa diretoria pôde entregar, infelizmente. É o que esse elenco pôde entregar. Uma diretoria que vai se despedir como grande realização em 2023, evitar um rebaixamento do Corinthians, deixar o time, sei lá, na 11ª colocação, que é a colocação do momento, numa rabeira de vaga para a Copa Sul-Americana. Se for só isso, é pouco, é bem pouco. Mas é o que esse Corinthians hoje, infelizmente, é capaz de entregar. O Mano Menezes chegou para fazer um trabalho de salvação. E depois
pensar em 2024. Então a escalação do Mano, algumas decisões que o Mano tem tomado são para isso. É ver o que dá para fazer, assim, é arrancar os pontos desesperadamente do jeito que der, e o Corinthians já tem 44. Tem gente que fala em 45 para escapar, tem gente que fala em 46. O Corinthians está bem próximo dessa meta. Mas estamos num período eleitoral do clube e está claro que esse grupo que comanda o Corinthians tem poucas chances de êxito caso continue no poder. E parece que é o que vai acontecer. Então, vamos ver, mas é um 2023 pobre, é um 2023 que o corintiano provavelmente vai terminar o ano sem comemorar nada e apenas aliviado. E agora tem o confronto contra o Bahia, dia 25, diretíssimo. E aliás, lá já vai ter sido concluído o processo eleitoral, né? Vai ser justamente agora nesse período. Então, o ano que vem precisa ser muito melhor. O Corinthians, com o que arrecada, com o tamanho de torcida, com a marca que tem, com a força que tem, não pode fazer esse campeonato paupérrimo que vem fazendo em 2023. Quero falar aqui sobre a arbitragem e sobre a imagem do Alessandro, que eu considero patética, que eu considero, beirando o ridículo, risível, indo lá na sala do VAR, um monte de brutamonte atrás e querendo impedir que a imprensa registrasse, assim, um negócio... Vamos lá, arbitragem. Pênalti no Matheus Bidu, muito pênalti. Pênalti pra caramba. Pênalti do tamanho da arena do Grêmio. Não pode ser ignorado um pênalti daquele. Absurdo. Absurdo. É a nossa arbitragem, gente. A nossa arbitragem é isso. Ela é esse horror. Ela tira interpretações do traseiro? Não sei. Não sei de onde tira. Mas essa é a nossa arbitragem. Muito pênalti no Matheus Bidu. Ponto. Corinthians tem razão em reclamar? Nossa, mas como tem? Muita coisa. Logo depois, expulsão do Bruno Mendes. A expulsão é indiscutível. Se pudesse dar 2 cartões amarelos para o Bruno Mendes, ele deveria levar, inclusive. E, aliás, uma expulsão que não é dada no campo. O VAR tem que chamar por um lance de força excessiva que colocou num risco altíssimo o adversário, que já poderia ter sido matado do campo. Mas, enfim, o VAR está ali para isso. Mostra como os nossos árbitros são inseguros, como se colocam mal, e aí você precisa do vídeo. Às vezes o vídeo salva, às vezes não, como no caso do pênalti ignorado em cima do Matheus Bidu. E provavelmente, se o pênalti tivesse sido marcado com a dinâmica sequencial dos acontecimentos, não resultaríamos, né? O jogo não chegaria na expulsão do Bruno Mendes, no lance do vermelho do Bruno Mendes. Verdade, mas essa é a nossa arbitragem. Pavorosa, uma das piores do mundo, se você pegar os centros realmente relevantes do futebol, e eu acho que por mais que o Brasil não seja a primeira prateleira do mundo, o campeonato brasileiro, ele é um centro relevante do futebol. Poucos têm uma arbitragem tão ruim quanto a nossa. Péssima, um horror, uma vergonha, eu falo isso o ano inteiro, repito, é chato, detesto ser repetitivo, mas sou obrigado a ser. Porque nada muda, nada vai mudar. Perdi minhas esperanças, vivemos numa roleta russa do futebol, como eu sempre digo, não vai mudar. E não vai mudar também com esse tipo de atitude do Alessandro. Não é isso que vai mudar. Eu acho que nada vai fazer mudar, a não ser uma refundação do quadro. Reseta, muda tudo, zera esse troço. E aí tenta ver o que vai fazer. Vai importar árbitro? Não sei. Vai formar todos os árbitros de novo? Não sei. O que está aí não se salva, para mim. Essa é a minha opinião. Então, nada vai resolver. Muito menos o Alessandro sair correndo tresloucadamente pelos corredores da Arena do Grêmio, ir para a sala lá, e sabe que os caras nem estão ali, né? A operação do VAR nem é ali. Ali você tem um equipamento, ali você não tem, os caras estão em outro estado, pô. Para ir lá fazer aquele papelão de bater na porta, de dar bico na porta, de posar para a câmera. Porque eu tenho a sensação de que muito dirigente faz esse tipo de coisa que o Alessandro fez ontem, para dar satisfação para torcedor em rede social. Tipo assim, olha, tô brigando pelo clube, hein? Estou defendendo os interesses do clube, não vou deixar roubarem o meu clube, eu vou para cima. Vai resolver o quê? Me diz o que resolve. E outra coisa, pior, né? Aí o Alessandro teve que escutar da boca do Renato Gaúcho, da coletiva, depois do jogo, o seguinte, lá em Itaquera, no pênalti ignorado pro Grêmio aos 50 e tal do segundo tempo, o Alessandro não fez isso. É verdade? É verdade. É verdade, ainda teve que ouvir do Renato Gaúcho isso pela cara, e é a pura verdade. Aliás, aquele foi o maior erro do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. O que não tira o direito do Corinthians de reclamar do pênalti ignorado do Bidu ontem. Não tira, claro que não tira, mas realmente
essa comunicação de imagem, é curioso esse duplo padrão de comportamento. Então você fica revoltado. Você não fica indignado com a fraqueza da arbitragem brasileira. Você fica indignado quando ela se volta contra você. Quando você sofre as consequências de uma arbitragem que é ruim e da omissão histórica dos clubes, da falta de proposição para mudar esse quadro. Aí você sofre com isso, o reflexo vem em cima de você, aí você fica revoltadíssimo. Aí você quer bater em todo mundo, como se violência resolvesse alguma coisa. Você quer bater, você quer quebrar o equipamento, você quer derrubar a porta, você quer ficar assim, não pode. Aí você, agora, quando é a favor do seu time, silêncio sepulcral. Isso aí o Renato tem razão. Aliás, ele tem razão porque ele também faz, né? Todos fazem. São todos iguais nesse meio do futebol. E aí a cena do Alessandro ainda fica pior. Porque aí depois ele vira e tenta impedir a gravação. Aí tem uns brutamontes de segurança com ele lá que vão pra cima do jornalista também. E aí quando eles percebem, quando o jornalista gostaria de aplaudi-lo, aquele que estava com a câmera mais próximo do Alessandro, e depois os caras vêm pra tentar intimidar, encostam nele e ele se impõe. E ele diz, vocês não encostam em mim, vocês estão loucos. Vocês não vêm com essa que vocês não vão me intimidar. E aí os caras começam a recuar naquela assim, sabe? Não, eu não encostei. Negócio horroroso. Esse tipo de gente não tem qualificação para estar no ambiente do futebol, no ambiente esportivo. Que coisa ridícula. E a gente tá cansado de ver isso aí. Isso não foi a primeira vez, não, gente. Dirigente dá uma de valentão em vestiário. Dirigente ir pra cima. Nós estamos vendo. Outro dia, precisa parar. CBF precisa parar. Precisa proibir presença de dirigente, de presidente de futebol nesse tipo de ambiente. Não acrescenta nada, só tá ali para fazer pressão, para encher o saco. Presidente administra. Presidente vê o jogo lá de cima. Vou dar de novo o exemplo. Semana passada, 2 semanas atrás, estava o Textor, o dono do Botafogo. O cara vem, empresário, norte-americano, vai trazer novas ideias, é o cara do show business. Aí o cara chega aqui e fica na beira do campo. Tipo o Eurico Miranda, anos 90, só faltou o charuto, nós vamos achar isso normal. Dirigente fica lá de cima e administra da sua salinha. Sabe, a conversa do dirigente é em outro degrau. Não é pra ficar ali na beira do campo enchendo o saco de árbitro, tem que proibir. Pra mim, tem que proibir, tem que passar a proibir presença de dirigente, de presidente de clube, principalmente, que o Duílio estava lá ontem também, ali embaixo. Ali não é lugar de presidente. E aí vou dar de novo o exemplo. Agora sim eu vou dar o exemplo. Você imagina o Florentino Pérez fazendo isso? Pense, Camp Nou, aí o árbitro ignora um pênalti pro Real Madrid, aí na saída do árbitro, o Florentino Pérez está lá discutindo. Gente, pelo amor de Deus, por que nós vamos achar isso legal aqui? Isso é péssimo, isso é feio, isso é horroroso. O que o Alessandro fez ontem é digno de punição, tomara que tenha, e que a arbitragem também não passe impune, porque é inacreditável ignorar um pênalti como se ignorou o de ontem do Matheus Bidu. Gente, eu vou falar pra você, eu não tenho mais força pra falar disso, de arbitragem. Sério. Eu tô cansado demais de falar desse tema, demais. Você distorce um campeonato, gente. Você distorce resultado de jogo. Não tô falando de distorção intencional, não, mas distorce. Altera-se a história, a dinâmica de um jogo num erro grave como esse. Pelo amor de Deus. Não é possível que a gente aceite um negócio desse, cara. Bom, falando em Botafogo, já que eu citei o Textor aqui no exemplo, Botafogo ontem empatou com o Red Bull Bragantino, estancou aquela sequência de derrotas, somou um pontinho, mas fica aquela frustração. De novo, né? De novo o Botafogo com o resultado na mão, de novo a possibilidade de sair com uma liderança, de novo você olha para a tabela e fala, caramba, tá dando tudo certo. Aí no final o gol do Thiago Borbas, o Hugo cochila na marcação, Borbas sobe 50 minutos, empata o jogo. Então o desfecho ele foi muito parecido com o que vinha acontecendo. Mas o decorrer do jogo teve algumas diferenças. Ontem a gente viu, primeiro o Botafogo sair atrás e conseguir uma virada. O oposto do que vinha acontecendo. E uma virada em 2 minutos, logo depois da parada técnica. O Red Bull Bragantino faz um gol aos 2 minutos. E aí o que eu penso que vai acontecer? Vem uma avalanche aí, para cima de um Botafogo emocionalmente já fragilizado. Não veio. Não foi um jogo de muita imposição do Red Bull Bragantino a partir do gol com 2, 3 minutos. Não foi. Me decepcionou um pouquinho a atuação do Red Bull Bragantino nesse aspecto. E aí o Botafogo vai tentando entrar no jogo, perde o Tiquinho, entra o Diego Costa, entra bem até o Diego Costa, vem a parada técnica
e logo depois o Botafogo faz 2 gols com o Vitor Sá chamando a responsabilidade nos 2 lances. Um belo gol de fora da área e depois ele participa do gol do Eduardo numa bola mal afastada, se não me engano, pelo Capixaba, no pé do Eduardo dentro da área. Eduardo que vinha ali numa atuação de altos e baixos. Inclusive o primeiro gol do jogo, o gol do Red Bull Bragantino, tem como origem um erro displicente do Eduardo que tinha posse de bola no campo de ataque. A partir daí, já do primeiro tempo, mas de maneira mais intensa no início do segundo, o Botafogo começa a picotar o jogo. Começa a cair, o PR pedindo atendimentos, mesmo sem tocar nas finalizações, chute para fora, aí o PR, pum, caía. Aí o Daronco falava, ó, tô de olho. E deu 9 de acréscimo no primeiro tempo, deu 10, 11 no segundo. Você teve praticamente meio tempo de jogo a mais com os acréscimos do Daronco ontem. E aí o que eu penso sobre isso, sobre a cera? Vamos lá. Sempre estamos entre o ideal e o possível, como eu gosto de dizer, né? O ideal é que esse tipo de coisa não aconteça. Eu não gosto. Eu não gosto da cera. A cera atrapalha o espetáculo. A cera come tempo do jogo. Você paga para ver 90 minutos e às vezes vê 60, 65 no máximo. Estou fazendo um cálculo até muito positivo, muito otimista. Porque o árbitro vai lá e não dá o acréscimo correspondente. Ontem o Daronco até fez um esforço para dar esse acréscimo correspondente. Mas o árbitro geralmente não dá. E o cara que fez a cera, que picotou, que não quis jogar, que quis só esfriar o adversário, triunfou no final. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Isso empobrece o espetáculo. Eu não gosto em qualquer circunstância, ok? Em qualquer situação, como um admirador do futebol, como um cara, e até como narrador mesmo. É péssimo para quem tá ali narrando, querendo dar o ritmo no jogo, querendo essa baixada de ritmo, essa esfriada, essa quebrada. É ruim para nós também. É ruim para a audiência, é ruim para um monte de coisa. Então, eu abomino esse tipo de coisa. Esse é o ideal. O possível, aí eu vou olhar com a visão de quem tá disputando e até de quem tá torcendo. Nessa hora, num ambiente onde todo mundo faz isso e muitas vezes quem faz se dá bem, quem não faz fica para trás. E o Botafogo não vinha fazendo isso nos seus jogos. Não é muito a característica desse time, não é muito o perfil desse time. E ontem o Botafogo concluiu, falou, não, peraí, nós vamos precisar. Até mesmo para que a gente suporte uma pressão que vai vir, para que a gente não seja tão incomodado defensivamente, tão agredido defensivamente, a gente consiga respirar e levar essa vitória, porque na maré que nós estamos, 6-0 é goleada. Então, eu acho que o pensamento lá foi esse, e aí o Botafogo começou a executar. Então, nesse ponto de vista, todos fazem. Então, eu não posso aqui apenas recriminar o Botafogo. Eu não gosto, mas todo mundo faz. Infelizmente, é como a banda toca no futebol brasileiro. Mas o Daronco ontem fez um esforço para que, beleza, vocês vão cair, tudo bem, eu vou dar 7, 8, 9, 10, 11 minutos. E ninguém também pode chegar e falar, pô, aí sendo justo, né? Nossa, mas para que esse acréscimo de 11 minutos? Quem viu o jogo viu que fazia sentido, principalmente no segundo tempo. Em vários momentos, os jogadores do Botafogo caíram, PR, Marçal, caíram para pedir atendimento para cozinhar o jogo, em vários momentos. Na reta final do jogo, acho que o Lúcio Flávio poderia ter colocado o Bastos, poderia ter colocado mais um zagueiro em campo. Acho que faltou ao Lúcio Flávio entender que apenas a cera não ia resolver a pressão que o Red Bull Bragantino naturalmente faria e entender que eu vou precisar socorrer esse time defensivamente, porque se o Daronco já deu 9 no primeiro tempo, ele vai dar mais ainda no segundo tempo e nós vamos ficar tomando bola na área o tempo todo na reta final. Os acréscimos vão ser uma loucura. A cera por si só talvez não garanta. E não garantiu. Mas enfim, acabou a era Lúcio Flávio no Botafogo, ainda bem. O Botafogo não conseguiu segurar mais um resultado. É terrível, o título pode ter escapado com esse empate ontem, de vez. Para mim, eu acho que esse título já escapou. Vou ficar surpreso se o Botafogo conseguir dar uma volta por cima com o Thiago Nunes. Não pelo Thiago, e depois eu vou analisar mais profundamente essa chegada do Thiago Nunes ao Botafogo. Mas não necessariamente pelo Thiago, e sim pela instabilidade emocional desse time e pela queda técnica de alguns jogadores. E, aliás, tem muitos sinais aí que já estão evidentes para o ano que vem, né? As laterais do Botafogo elas vão precisar praticamente todas, praticamente por inteiro as duas laterais, todas as suas opções praticamente trocadas. Alguns jogadores aí que decepcionaram demais nessa reta final.
O Cuesta, depois da sua renovação, o Bahia mostrou interesse, o Cuesta renova, o salário aumenta e a queda de desempenho do Cuesta no segundo turno é uma coisa assombrosa. Acho que para este momento de chegada do Thiago Nunes, a primeira decisão de escalação que tem que ser tomada é trocar o goleiro. Que loucura, né? Eu aqui que passei o ano inteiro dizendo melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, precisa ir para a seleção brasileira. Hoje vejo as atuações do Lucas Perry e penso, ou eu estava maluco, ou é outro Lucas Perry que está aí e eu não estou reconhecendo mais. Pode até ser as duas coisas, tá? Pode até ser um duplo erro. Porque não é possível. O Lucas Perry está com zero confiança, com saídas de gol atabalhoadas, comprometendo mesmo o desempenho do time. Então eu acho que para hoje, o Lucas Perry, e ele tem dado sinais, a gente tem falado sobre isso aqui, de uma certa instabilidade que afetou todo mundo emocionalmente falando, mas o Perry como goleiro, às vezes isso fica mais exposto. Aquela saída lá nos acréscimos do gol contra o Flamengo para tentar no desespero, no escanteio, a saída louca lá que resultou no gol do Cuiabá. O Perry tem mostrado nessa hora em que as coisas estão fugindo do controle, estar muito abalado com o momento. Então eu acho que é a hora do Gatito Fernandes. Eu acho que é uma hora de troca urgente no gol do Botafogo, além de algumas eventuais outras trocas que o Thiago Nunes possa fazer. Eu acho que o Thiago Nunes está chegando é o seguinte, tem que ser dado isso para ele. Thiago Nunes, olha só, que tiver ruim aí, fera, o que você tiver que mexer, em que posição você tiver que mexer, vai. Ah, tem torcedor que fala, tem panela, não tem panela. Cara, não sei se tem. Mas o Thiago Nunes tem que ter a tranquilidade, o respaldo para falar o seguinte, galera, obrigado aí pela recepção, tamo junto, vamos ganhar esse campeonato aqui e, pô, você tá fora, entra você tá fora. O que precisar ser feito, o diagnóstico, com certeza o Thiago Nunes já tem relatórios, já fez as observações, a comissão técnica nisso também, e gente lá dentro do clube que vai poder ajudá-lo. Algumas coisas precisam mexer para o jogo contra o Fortaleza, e eu começaria pelo gol. Não pararia nisso, tá? Eu não pararia no gol. Outras mudanças também. Gostei do Diego Hernandes ontem. Entrou bem o Diego Hernandes. Do jeito que tá, levar a campo a escalação que o Lúcio Flávio levou ontem, eu, em hipótese alguma, faria isso se fosse o Thiago Nunes na estreia contra o Fortaleza. Ou isso, ou tenta alguma coisa, ou esse campeonato vai escapar mesmo. E eu acho que já escapou, infelizmente, mas posso estar errado. Deixa eu falar do Sansão aqui. Fora de casa, o desempenho do São Paulo é injustificável nesse Campeonato Brasileiro, com todo respeito. Você tem boas notícias? Tem. O time foi campeão da Copa do Brasil. Ótimo. Salvou o ano. Maravilhoso. Ganhou o título que faltava para a galeria. O time tem uma defesa hoje consistente. Então a gente pode dizer aí que Beraldo... Aliás, eu estava lendo esses dias de que tem já interesse de futebol inglês no Beraldo. Um jogador que, tecnicamente, para a posição... É diferente e certamente tem muito mercado fora do Brasil e a gente sabe como é a nossa realidade. Seria ótimo se a gente tivesse os caras por aqui por muito tempo, mas não é o padrão, então acho que o Beraldo vai em breve. Mas Beraldo e Arboleda formam hoje uma dupla muito interessante. Essa foi uma das grandes razões para o título do São Paulo na Copa do Brasil. Você tem aí 3 jogos seguidos sem tomar gol. 3 jogos seguidos sem que o São Paulo do Rafael seja vazado. Essa é uma notícia muito positiva do ano. Só que você olha lá para frente, esse ataque não produz. E aí é urgente. Primeira área que o São Paulo precisa reforçar para 2024, e eu imagino que o planejamento já tenha começado. Que essa busca, essa escolha, essa procura, essa seleção de possíveis reforços já esteja acontecendo. Atacante. Tá claro, assim, é escancarada a dificuldade que o São Paulo tem para gerar jogo, para gerar riscos ao gol adversário, e isso explica muito por que o São Paulo tem esse desempenho fora de casa. Então é o Juan que é titular, como foi ontem, o Erisson fez gol contra o Red Bull Bragantino no meio de semana, mas está longe de ser uma opção confiável. Aí você tem David, você tem Luciano, pô, vai ser o Luciano, hein? Vai ser o Luciano o homem-gol. E não é, e não está rolando. Então saiu o Caleri, agora precisando fazer a cirurgia, e isso foi cada vez mais escancarado, assim. Falta esse homem-gol. Falta esse cara de finalização. Faltam opções ao próprio Caleri. Acho que o Caleri fez um ano ok, mas que poderia ter sido melhor.
Então, prioridade zero do São Paulo no mercado para o ano que vem é reforçar o setor ofensivo. Pô, o Luciano ontem deu uma finalização no jogo, um chute para fora. Né? Um jogador que também poderia estar rendendo muito mais, aproveitando essas oportunidades que está tendo na reta final do ano. Então, ir para o mercado é o que o São Paulo tem que fazer agora. Uma alteração, uma alternativa ao Calleri, um substituto para o Calleri, uma sombra. Na verdade, assim, uma sombra, alguém para disputar uma posição com o Calleri. O São Paulo não tem isso no momento. Vai escapar do rebaixamento? Vai escapar, imagino que vai, né? Então, vamos ver. Agora, se você fica 3 jogos sem tomar gol, ótimo, mas você faz 3 gols apenas nos últimos 5, tá muito desequilibrado isso aí. Então, é um time que tem uma boa defesa e tem um ataque nesse momento muito ruim. Péssimo, eu diria. Não dá. E isso vai prejudicar muito o Dorival no ano de 2024, se não for resolvido agora. Mas o São Paulo com 46 vai na boa até a reta final do Campeonato Brasileiro, né? Fez lá a vitória contra o Red Bull Bragantino, esse pontinho de ontem, dá uma calma aí para terminar o ano. O São Paulo já quer logo que o ano acabe e tá tudo bem. E é por aí mesmo. Mas terminar o Brasileiro, um clube da grandeza do São Paulo, sem pontuar como visitante, sem vencer, né? Empate se ele consegue, como ontem, mas sem vencer como visitante é bem decepcionante. E bem decepcionante para muitos foi o jogo do Santos, dentro de casa, com a mobilização da torcida e vindo da vitória que veio contra o Goiás, numa decisão, num confronto direto, fora de casa. Goiás, que inclusive voltou a perder ontem e fica numa situação agora beirando ali o irreversível. Mas ainda dá, porque ele está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, mas o quadro para o Goiás é muito ruim. E o quadro para o Santos, quando ele atua em casa e precisa propor jogo, é esse. O Santos tem limitações, né? É algo que eu repito aqui desde o Campeonato Paulista. É um time com teto técnico baixo. Então o Santos tem corrido muito, o Santos tem se entregado muito, o Santos melhorou o seu desempenho defensivo, é preciso ser dito, porque o Santos vinha numa fase, assim, o Santos era meio peneira. É só você ver que no outro dia o Santos tomou 7 do Internacional. Então, além de uma recuperação mental rápida, porque você toma de 7, é uma dos maiores vexames da história do clube. Uma vitória, uma derrota que pode até moralmente te rebaixar. E aí você melhora esse desempenho defensivo e começa a arrancar pontos e vitórias, é uma reação louvável, né? Eu aplaudi o elenco do Santos aqui por isso. Você olha o elenco do Santos, 3 jogos seguidos sem que o time tome gol, 0-0 com o Cuiabá, 1-0 no Goiás, 0-0 com o São Paulo. Excelente. Você tomou apenas aqui 2 gols dos últimos 5 jogos. O gol do Corinthians e o gol do Flamengo lá em Brasília. 2 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Para o time que outro dia estava tomando 7 num jogo só, 4 num tempo só, houve uma evolução. Claro que houve. Claro que houve. Mas quando o Santos precisa dar um passo a mais, que é se impor dentro de casa diante dos seus adversários, mostrar repertório, o Santos não tem uma saída de bola qualificada com seus 2 zagueiros. Essa bola não passa com qualidade no meio-campo. Fica dependendo de uma jogada individual do Soteldo. Fica dependendo de uma bola que chegue minimamente em condições para o Marcos Leonardo mostrar o potencial de finalização. E aí é a hora que falta o 4-3-3. Não tem sido uma boa formação para o Santos. Eu acho que, inclusive, assim, o Marcelo Fernandes deve conseguir, eu imagino que vai conseguir, nessa reta final. O Santos vai ter o Botafogo do Rio, o Fluminense em casa, Fluminense de férias. Ontem, os caras comemorando o título lá no centro do Rio, com 50 mil pessoas, imagens muito legais. Atlético Paranaense fora, um jogo duro. Furacão está em vias de ficar fora da pré-Libertadores, provavelmente ficará, mas vai ser um jogo de pressão. E o Fortaleza em casa na última rodada. Arrancar uma vitória nesses 4 jogos aqui, eu acho que o Santos será capaz de fazer. Ou arrancar, sei lá, 4 pontos de alguma forma aqui, 3 pontos, mesmo sem vencer, empatando 3. Não sei, eu acho que o Santos consegue, com a configuração atual de tabela, escapar do rebaixamento. E o Marcelo Fernandes conseguirá o seu objetivo de deixar o time na primeira divisão. Acho de verdade. Agora, para o ano que vem, com todo respeito ao Marcelo Fernandes, o Santos precisa de algo maior. Eu acho que o Santos precisa de um elenco melhor, óbvio. Sim, evidente. Não sei qual vai ser a capacidade de investimento, não sei qual vai ser o resultado das eleições aí que o Santos terá no fim do ano, mas o Santos precisa também de um treinador de mais capacidade, de mais experiência. O Marcelo Fernandes pode atingir esse nível um dia, mas eu acho que ele é o cara para esse momento do Santos.
para um novo momento que o Santos terá ano que vem, dentro de uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro, que é o que se espera dentro do Santos, e algo que eu cheguei a temer que não acontecesse, eu cheguei a acreditar que não teria como evitar uma queda. Hoje eu acho que vai dar para evitar essa queda, suando até o final, mas acho que vai dar. Mas agradecer ao Marcelo Fernandes se ele conseguir a meta de manter o time na primeira divisão e pensar em algo diferente para o ano que vem. O Santos, depois de 3 anos terríveis, um pior do que o outro, não pode admitir passar nem de longe de novo pelo que passou em 2023. 2023 tem que ser lembrado para sempre na história do Santos, como algo a não se repetir em hipótese alguma. O Santos precisa ter ambições no ano de 2023. O Santos não pode apenas se contentar em sobreviver numa temporada. Mas acho que vai ser possível salvar. Não acho que vai ser tão fácil. Ontem até falei, gente, postei numa rede social lá, eu acho que vai ter que suar muito, botei em caixa alta para escapar do rebaixamento. E muito santista não concordou. Pelo amor de Deus, o que esse cara tá falando é uma vitória. Eu não acho que vai ser tão simples assim conseguir essa vitória, mas acho que vai conseguir. A gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Eu não estou dizendo que não vai, eu acho que vai. Hoje, se você perguntar, vai cair, Jorge? Hoje eu acho que não. Eu acho que vai escapar. Mas acho que vai no perrengue para conseguir esses 3 pontos que faltam nos 12 que vai disputar aí. Acho que o jogo de ontem mostrou isso, o jogo contra o Cuiabá mostrou isso, quando o Santos precisa ser essa equipe, não do contra-ataque, mas do controle do jogo, pela falta de qualidade, ele acaba... Você vê, a falta de qualidade. O Jean Lucas não tem feito boas partidas, você não consegue abrir mão dele, você não tem. Você olha pro elenco, você olha para as opções, você não tem um jogador de mais qualidade que possa suprir essa ausência. Esse é o problema. Esse é quando a gente fala do teto técnico baixo que o Santos tem. Mas hoje eu acho que escapa. Hoje, nessa reta final de campeonato, eu acho que escapa. Mas, vai ser suando. Não vai ter muito jeito, não. Vídeo tá feito. Parabéns ao Vitória pelo acesso. Deixa eu falar rapidinho aqui de uma outra situação. Bahia se complica muito com o resultado de ontem. Parabéns ao Vasco, torcedor do Vasco em São Januário, de novo uma festa incrível, gol do Payet, um daqueles gols históricos que podem representar a permanência do Vasco, do fim de semana da eleição do Pedrinho, que o Pedrinho tenha muito sucesso aí na gestão do Vasco daqui para frente. E olha, a situação do Fortaleza, tá? Eu só não queria deixar passar batido isso aqui. Fortaleza nos últimos jogos, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos, certo? Nos últimos 7 jogos, o Fortaleza não venceu e acumulou 5 derrotas, incluindo o resultado da final da Sul-Americana, que foi um empate no tempo normal. 5 derrotas e 2 empates nos últimos 7 jogos. Pós-final da Sul-Americana, são 3 derrotas e 1 empate. Ontem a derrota para o Cuiabá, que vai terminar muito provavelmente esse Campeonato Brasileiro numa boa, com vaga na Sul-Americana. Uma das grandes histórias do Brasileirão 2023, com Daverson e companhia, é o Cuiabá. Fortaleza tem 43, mas o Fortaleza tem 32 jogos. 2 a menos, por exemplo, que Goiás, que Bahia, né? 1 a menos que o Vasco. Vai ter o confronto contra o Cruzeiro, que vai acabar sendo um confronto direto pela distância de pontos e pelo número de jogos. Acho que o Fortaleza escapará, mas o jogo contra o Cruzeiro é final de Copa do Mundo, sim. É final de Copa do Mundo, sim. Passou, a grande final foi a Sul-Americana, ela não veio, a frustração, agora é terminar o ano. Com essa sequência de derrotas e empates, o jogo contra o Cruzeiro na data FIFA virou outro jogo do ano para o Fortaleza. Porque se o Fortaleza perde para o Cruzeiro, ele pode terminar de maneira muito mais tensa o campeonato, depois tendo que receber o Botafogo, receber o Palmeiras, visitar o Red Bull Bragantino. E nas 2 rodadas finais, Goiás e Santos, que são times brigando contra o rebaixamento. Então, Fortaleza e Cruzeiro, a mobilização do Fortaleza precisa ser total para o jogo contra o Cruzeiro. O momento ele é mais delicado do que pode parecer. E o Cruzeiro, que demitiu o Zé Ricardo ontem, está numa situação bem complicada e ainda pode perder mando depois da confusão sábado lá contra o Coritiba. Vídeo da segunda está feito, um breve resumo aí da rodada. Like no vídeo se você ficou até o final. Se faltou algum tema muito importante do domingo, deixa nos comentários, puxa minha orelha aqui, tá valendo. Boa semana para todo mundo, juízo e tchau.